Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal. Estou com saudade de vocês. Estou cogitando voltar com as lives no Insta para a gente conversar sobre as matérias, para a gente conversar sobre as provas, para a gente conversar sobre tudo. Então, me ajeitar. Ajeitou. Pronto. Agora sou toda de vocês. Já temos 14 pessoas desde que eu entrei, o pessoal ainda está entrando, o pessoal está terminando o café da tarde, né? É bem um horário. Gente, eu fico mexendo nos cabelos porque eu não tenho cabelo dos lados. Aí eu fico escondendo com os cabelos que me restam. Para Tamires, para Alex Puia, para Brenda, para Fabi, para Nandito. E aí, Nandinho, tudo bem? Para o Roger, para Marciele, para Sara Nunes. Boa noite para todos vocês. Tudo certo? Tranquilo? Começamos mais uma noite de estudos. Lembrando a vocês que nós revisaremos todos os conteúdos trabalhados em inglês. Eu quero saber se na última aula eu falei com vocês a respeito de uma lista de exercícios. Vocês chegaram a fazer essa lista de exercícios? Estava lá no grupo? Chegaram a ver a lista? Sim, ótimo, que bom, tá? Ótimo, eu acho que alguém caiu ali. Tá? A lista de exercícios, se vocês quiserem falar, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar aqui no Paulo Talk e perguntar, né, durante as nossas aulas de sexta-feira, ou ainda podem me procurar pelo Instagram, @profbruna, tá? Ou manda inbox ali no Objetivo Biologia, né? Objetivo Biologia. E aí coloca o meu nome assim, professora Bruna, tem uma dúvida a respeito da tua lista de exercícios. Se vocês querem perguntar alguma coisa para Renata e para o Dani, eu acredito que eles também vão esclarecer as dúvidas de vocês, porque eles também estão ali no grupo, então sintam-se à vontade, ok? Não fiquem com dúvidas. Ok? Alright? Tudo certo? A aula de hoje é ainda tratando de citologia e divisão celular. A gente vai conversar sobre o DNA, porque durante os processos de divisão celular, durante a mitose e a meiose, a gente fala, a gente é ótimo, né? Eu falo, que nós estamos, então, tratando de um processo onde o DNA se duplica para depois, então, se dividir em duas células distintas. Hoje eu vou mostrar para vocês como que essa duplicação acontece. Além da duplicação, eu também quero mostrar para vocês a síntese proteica, tá? Então, são os dois processos envolvendo o material genético, são os dois processos envolvendo os ácidos nucleicos, tá? Lembrando a vocês que material genético e ácido nucleico são sinônimos, tá? Muitas vezes no enunciado de uma questão eles tratam o material genético. Dentro de uma célula eu posso ter o material genético de DNA, desoxirribonucleico, ou RNA, né? DNA e RNA, eles são copresentes nas células dos seres vivos. Então, todos os seres vivos, sejam eles procariotos ou eucariotos, vão possuir DNA e RNA, tá? Todos os seres vivos vão possuir DNA e RNA. O que significa que todos os seres vivos... Deixa eu ajustar aqui minha câmera, que para mim tá aparecendo mal. Ó, melhorou bastante. Quando a gente fala, então, do DNA e do RNA,
a gente está falando, então, de qualquer ser vivo. Esse qualquer ser vivo que eu estou falando para vocês, eu estou falando desde os mais simples, que são as bactérias procarióticas, né? Ou os eucariotos, e aí eu tenho dos mais simples aos mais complexos. As algas são organismos do reino protista, né? São bastante simples, e elas são as primeiras, então, na linha ali dos eucarióticos, e temos nós, né? Animais dos mais complexos, que também vão ter DNA e RNA, certo? Então, o DNA e o RNA são materiais genéticos que nós denominamos ácidos nucleicos, que estão presentes em todas as células de todos os seres vivos. Toda célula tem material genético, beleza? Tranquilo? Quando a gente fala em mamíferos, tá? A gente ainda tem que contar que além do DNA da própria célula do pai e da mãe e da célula e do RNA, eu ainda vou encontrar o DNA mitocondrial. Quando eu falo dos vegetais, eu vou falar do DNA dos cloroplastos. Então, essas duas organelas, as mitocôndrias e os cloroplastos, essas duas, eles vão então apresentar DNA próprio, um DNA circular, que significa que em algum momento essas duas estruturas eram livres no ambiente e foram englobadas por células maiores, por células heterotróficas, ou seja, células que comeram elas, ok? E aí o casamento é tão bom que dura até hoje, beleza? Já são 7h07, eu vou começar a aula com nós, né, 14 pessoas, e com certeza lá pelas tantas o Rafael de Química vai entrar também, porque ele me adora, certo? Pessoal, então deixa eu começar para vocês mostrando a primeira figura, o primeiro resuminho. Olhem aí. Sim? Tá? Esse primeiro material aqui que eu tô mostrando para vocês, beleza? Tá? Material genético, então, vai ser ou na forma de DNA ou RNA, tá? Aqui mostrando para vocês. E todo material genético vai ser formado por um ácido nucleico. Esse ácido nucleico é essa figura aqui, ó, que eu tô mostrando para vocês. Formado por, deixa eu frisar bem aqui, uma pentose, tá? Que é essa em rosa, um fosfato e uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada aqui em azul, ela é variável, certo? Essa base nitrogenada, ela é cada conforme o código genético está sendo escrito. Essa pentose aqui, essa casinha, ela é feita de açúcar. E a gente chama ela de pentose porque ela tem 5 carbonos. Tá muito próximo. 5 carbonos, tá? E, além disso, ela vai contar com um fosfato. Aqui. Bom, todo ácido nucleico, então, é formado disso. Sora, posta esse resumo no Insta depois? Posto sim. Mas daí eu vou escrever mais coisa nele para deixar gordinho. Quando a gente fala em ácido nucleico, eu tô falando da mesma formação para os dois, do mesmo nucleotídeo para os dois tipos, tanto para RNA quanto para DNA. Essa foi uma questão da PUC em 2015 e apareceu na URGS em 2017, apenas como descrição do processo de síntese proteica. Mas ainda assim vocês precisam saber, todo nucleotídeo, que é a menor unidade de formação do nosso material genético, vai ser formado, então, por essa casinha de açúcar, uma pentose, um fosfato e também uma base nitrogenada. Vamos ressaltar também que essa base nitrogenada é variável. Se a gente está falando de DNA, essa base nitrogenada pode ser 4 tipos. Vocês estão enxergando bem aí?
Ok. Então, aqui no DNA eu tenho adenina, timina, citosina e guanina, certo? Essas são as 4 bases nitrogenadas quando a gente fala em DNA. Quando eu falo em RNA, eu vou ter a timina substituída pela uracila, AUCG, certo? A título de curiosidade e também de sabedoria, quando a gente fala em material genético, quando a gente fala em material genético, a gente fala principalmente de uma estrutura estável e de outra que tem o papel de síntese proteica. Quando a gente fala dessa estrutura estável, de estabilidade, eu estou falando do DNA. O DNA veio depois do RNA. Então, os primeiros organismos da face da Terra tinham RNA. O DNA surgiu depois. O RNA é passível de falha. O RNA, ele comete erros, ok? Porque a uracila, ela é, eu ia dizer promíscua, mas talvez vocês não conheçam essa palavra, a não ser quem assiste Rick e Morty, porque daí sabe que os dragões são promíscuos. Mas, quando a gente fala em, como é que eu posso dizer, ela é mais fácil, né? Ela tem uma facilidade que ela não se liga ao seu único correspondente. A uracila teria que se ligar unicamente à adenina. Mas lá pelas tantas ela comete erros. Quais são esses erros? Ela atrai a adenina e acaba se atraindo com uma citosina, com uma guanina, o que resulta em erro na hora da síntese proteica, porque afinal de contas ela mudou a ordem das coisas, ok? E aí que a gente tem os erros dentro do DNA e a gente tem os erros dentro das proteínas, certo? Então, primeiro veio o RNA, a uracila, que é uma base nitrogenada instável, então, mudou, acabou se transformando em timina, e daí a gente tem o DNA, porque também perdeu uma molécula de oxigênio, e aí o oxigênio ele é mais estável. O lugar do oxigênio é unicamente um núcleo. O DNA não ocupa nenhum outro lugar da célula, apenas o núcleo. Quando que o DNA sai do núcleo? Quando ele faz divisão celular e aí desfaz a carioteca e o material genético migra para a linha equatorial, para a placa equatorial da célula e aí começa a divisão celular. Quando a gente fala em DNA, a gente tem que sempre pensar nele protegido pelo núcleo. Quando a gente fala em RNA, R de Rejane, R de Roger, R de robusto, R de rei. Quando a gente pensa em RNA, a gente tem que pensar que esse cara ele vai se deslocar dentro da célula. O RNA, ele se desloca, ele entra no núcleo, ele sai do núcleo. Parte do RNA amadurece no nucleolo, no centro do núcleo, e sai dele para se transformar no ribossomo, aquela organela, tranquilo? Isso a gente falou lá nas primeiras aulas de citologia, ok? Então, vamos começar falando do DNA. Quando a gente fala, então, do DNA, já mostrei para vocês aqui o nosso nucleotídeo, tá? Aqui embaixo. E agora a gente precisa enxergar aqui mais embaixo ainda. Deixa eu dobrar aqui. Uou. Aqui. Perfeito. Estão enxergando, tá? Eu ainda estou mostrando para vocês um nucleotídeo. Veem bem. E esse nucleotídeo, ele vai possuir a contagem dos carbonos que constitui a pentose dele da base nitrogenada para o fosfato, tá? Até tem a flecha ali mostrando. Uou, aqui. Tudo bem? Aqui eu tenho o meu fosfato e aqui eu tenho minha base nitrogenada, certo? Então, a contagem dos carbonos sempre acontece da base nitrogenada rumo ao fosfato. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos contar. Vamos contar. Eu deveria ter trazido uma caneta.
mas como não tem, aqui. O primeiro carbono, então, está de encontro à base nitrogenada. O segundo carbono aqui está abaixo. O terceiro mais ao cantinho. O quarto e o quinto faz parte da ponte até o fosfato. Então, a minha contagem, olha ali a flecha, a minha contagem é sempre da minha base nitrogenada em direção ao fosfato. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4 ou 5, tá? Tranquilo? Quando a gente observa o DNA, alguém já disse para vocês que o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas. Mas hoje eu provo isso para vocês, ok? O sentido da vida é 5 linhas. Gente, eu me confundo com as mãos, porque tem que ser espelhada, né? Então, o sentido é 5 linhas, 3 linhas. Por que o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas? Porque sempre vou ter o carbono 5 livre na ponta do DNA e o carbono 3 lá embaixo também livre. Isso porque a dupla fita de DNA é constituída por ligações que acontecem sempre do carbono 3 para o carbono 5. Olhem só. Aqui eu tenho, tá? Eu escrevi de laranja. Aqui eu tenho o código de DNA, como vocês conhecem, tá? E aqui mais ao lado, em rosa, aqui no centro, eu tenho as pontes de hidrogênio. E essas pontes de hidrogênio estão unindo as bases nitrogenadas. Até aí tudo bem. Então, no centro da dupla fita de DNA, eu tenho bases nitrogenadas, ok? Bom, pontes de hidrogênio, desculpa. Quando a gente vai observar de perto essas duplas fitas, aqui, peraí, assim, assim, né? Assim vocês enxergam bem. Pronto. Pessoal, olha só, quando a gente observa as duplas fitas de DNA mais de perto, o que a gente enxerga? Que uma está invertida e a outra está no sentido correto, tá? Observando isso ao microscópio. E aí eu vou começar a contagem de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês podem ver aí, chegar mais pertinho. Ó, contagem dos carbonos, então, tá? Eu tenho aqui o carbono número 1, 2, 3, 4 e o 5 aqui em cima, certo? Eu sempre tenho ligação do terceiro carbono com o quinto do nucleotídeo de baixo. Aqui embaixo tem outro nucleotídeo, certo? Esse outro nucleotídeo, eu também vou contar 1, 2, 3, 4, 5. E aí, aqui, o carbono 3 do nucleotídeo de cima se liga ao carbono 5 do nucleotídeo de baixo. Vou contar de novo. Carbono 3 se liga ao carbono 5. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Carbono 3 vai se ligar ao quinto carbono do próximo nucleotídeo. E o que acontece quando eu observo essa fita? Que lá em cima o carbono 5, ó, tá livre, não tá se ligando a ninguém. E aqui embaixo o carbono 3 do último nucleotídeo também não vai se ligar a ninguém. Então também vai estar solto. Por isso que o sentido da vida é 5 linhas, 3 linhas. Ok? Tá ok essa parte para vocês? Eu preciso que vocês digam sim ou não, né? Se vocês querem que eu repita. Para Fernanda tá ok. Para Alex Cunha também.
tá? Alguém tem alguma dúvida? Tânia, nós temos uma Tânia entre nós, né? Não? Gabi, Gabriel, alguém tem alguma dúvida? Qualquer dúvida? Não? Marciele, tranquilo? Tá, pessoal? Então, sentido da vida é 5 linha, 3 linha, porque o carbono 5 do primeiro nucleotídeo é livre, não tem ligação nenhuma, e o carbono 3 do último nucleotídeo também é livre, certo? A gente pode observar a mesma coisa aqui, ó, nessa fita aqui tá ao contrário, tá? Essa fita aqui tá ao contrário também é a mesma coisa. Pessoal, mais que isso, essa ligação que tá próxima ali, ó, do fosfato, tá? Aqui, ó, próxima do fosfato, ela vai receber um nome, que é ligação fosfodiéster. Como é que vocês vão lembrar que no centro da dupla fita é ligação de hidrogênio e do lado de fora é ligação de fosfodiéster? Primeira coisa, a ligação de fosfodiéster vai estar ligando um nucleotídeo no outro, certo? Através da ligação do carbono 3' 5'. Um nucleotídeo estará ligado no outro, formando uma fita de DNA através da ligação fosfodiéster. Para eu formar a dupla fita de DNA, eu preciso ter ligação das bases nitrogenadas. E aí eu preciso das pontes de hidrogênio. Como é que é a letra H? Alguém poderia escrever a letra H em maiúsculo no chat? Faz a mão aí, pessoal. Faz a mão. Olha só. Sofia, Gabriel, Marciele e o resto do pessoal, Brendinha, Tamires, Ana Júlia, Roger, todo mundo presta atenção na letra H. A letra H não são duas colunas com uma ponte no meio? É bonito isso. É ou não é? É. Então, toda vez que eu estiver falando da ligação das duas fitas, e eu vou estar falando de uma ligação no centro delas, começa com H, hidrogênio. Tá? Ok? Então, ligações de hidrogênio são aquelas que ligam duas colunas com uma ponte, ok? Então, eu tenho duas fitas de DNA com uma ponte no meio, só pode ser as pontes de hidrogênio, tá? Então, vocês vão associar o formato da letra a também ao tipo de ligação que ela faz. Ficou claro para vocês? Beleza? Nice? Tranquilo? Quando a gente fala das ligações de fosfodiéster, então esse fosfodiéster tem que lembrar do fosfato também. Se lembra do fosfato, lembra que está mais afastado, então está do lado de fora, então, dessa coluna. Olha aqui, onde é que está o fosfato? Olha aqui a bolinha do fosfato, ó. Olha aqui embaixo, certo? Então, é essa ligação aqui, ó. Essa ligação aqui, onde está meu dedinho, está mostrando a ligação fosfodiéster, certo? Uma ligação próxima ao fosfato. Tranquilo até aí? Bom, falado isso, eu preciso falar com vocês da duplicação do DNA. O DNA vai duplicar-se em 3 momentos. Primeiro momento, tá? Deixa eu escrever aqui. First. First é ótimo, né? Meu inglês é ótimo. Quem é que dá inglês para vocês? Ah, tá ótimo, hein, Sofia? Tá boa de memória, hein, Sofia? Que beleza. Bom, num primeiro momento eu tenho dupla fita de DNA, tá? Meus negros e negras, brancos e brancas. Olha só que beleza. Eu sei que meus desenhos são lindos, tá? Aham. Então, eu tenho num primeiro momento a dupla fita de DNA. Num segundo momento, second moment, a gente vai ter o quê? A gente tem um parecimento da primeira proteína, tá? Então, a gente vai ter aí a proteína chamada helicase. Olha só, a proteína helicase começa com H. Esse H lembra o que vocês? Do que nós estávamos falando há pouquinho?
Ganha um bombom quem responder primeiro, só que tem que bater print, tá? Até agora eu sei que eu tô devendo 6 bombons. São 4 na parte e 2. E mais um pra Brenda agora, são 7. Muito bem. Se eu tô falando que a helicase começa com H, é porque a helicase vai quebrar alguma coisa que também começa com H, que são as pontes de hidrogênio. A helicase serve como uma tesourinha. Ela vai separar as pontes de hidrogênio, vai separar, vai quebrar as pontes de hidrogênio e vai separar as duplas fitas de DNA. Essas duplas fitas vão ficar abertas, assim, ó. Eu tinha dupla fita, abri essa dupla fita utilizando a proteína helicase, e aí eu fiquei com as fitas em roxo, né? Que são as fitas antigas abertas, e aí eu preciso constituir agora nesse terceiro momento. Olha só, eu escrevi ali. Então, no primeiro momento, dupla fita. Segundo momento, proteína chamada helicase quebra as pontes de hidrogênio, separa as fitas de DNA. E num terceiro momento, eu tenho a constituição de uma nova fita, tá aqui em rosa, ó. Ok? Ó, eu tinha aqui as fitas de DNA separadas, ó, separadas. E aqui no nosso próximo momento, eu tenho uma fita em rosa fazendo o complemento da fita antiga. Ok? Tá enxergando? Ó, tá? Agora ficou bom. E ainda tô aparecendo, tá? Então aqui, ó, eu tenho as fitas antigas em roxo, certo? E uma fita nova em rosa. Essa fita nova em rosa foi constituída pela DNA polimerase. Ela é uma fita complementar. Então vocês percebem que eu tenho como resultado final duas duplas fitas, tá? Quando começou a brincadeira, eu tinha apenas uma, ok? E essa uma era constituída de fita toda roxa, ó. E quando termina o processo de duplicação, eu tenho uma fita antiga e uma fita nova. Oi, Brenda. Mais alguém caiu ou foi só a Brenda? Eu acho que foi só a Brenda, né? Gente, me deu uma vontade de tossir agora. Deus o livre. Crê em Deus Pai. Obrigado, Clarinha. Obrigado por responder. Pessoal, estão me vendo? Pessoal, pessoal, eu não estou vendo vocês. Pessoal, vocês estavam me vendo?
Jesus do céu, eu não tava vendo. Não sei que merda que eu fiz aqui. O tempo todo. Vocês viram então minha cara de apavorada, né? De quem pensou, bah, arrebentei o brinquedo, quebrei esta merda, vou me incomodar, porque o computador não é meu. Bah, gurias de Deus. Caralho, caralho, puta que pariu. É a cara que eu sempre faço. Puta que pariu. Bah, ô pessoal, desculpa. Ah, meu coração deu uma acelerada aqui. Bah, foi mal. Desculpa. Ai, assim, ó. Ah, ô, sério. Desculpa. Desculpa mesmo, tá? Eu não sei por que que sumiu essa porra. Essa merda, esse cu do caralho. Bom, voltando à aula. Obrigado, Gabriel. Obrigado pela compreensão para de vocês. Ainda mais que vocês estavam me vendo e eu apavorada, apavorada. Quase reiniciando o computador. Ah, pessoal, foi mal, foi mal. Tá? Então, a Brendinha tinha caído, né, Brendinha? Espero que não tenha. A Brenda caiu por causa do peso das asas de anjo que ela tem. Só pode, tá? Gente, olha só. Saravá, meu pai e minha mãe. Olha só, pessoal. Bom, de novo aqui, então, ó. Essas fichas resumos, então, já que pediram, eu vou postar ali no Koizovski, no nosso grupo no Insta, tá? Eu vou colocar passo a passo de tudo que eu já dei até agora. Vou falar de citologia, vou fazer resumo de citologia, vou fazer resumo de meiose e mitose e vou fazer resumo dessa porra, tá? Tudinho pra vocês, porque eu gosto de vocês. Ó, pessoal, tá? Então, aqui vocês têm o processo de duplicação do DNA. A gente começa aqui com a dupla fita de DNA. Eu vou ter a proteína helicase, não é? Ó, deixa eu ver aqui. A helicase vai abrir, então, as pontes de hidrogênio, tá? Depois disso, eu vou ter essas fitas de DNA sozinhas, tá? Em roxo, mostrando que essas fitas são as fitas originais ou ainda fitas antigas. E agora, aqui por último, a gente tem, graças a DNA polimerase, a constituição de uma nova fita, que é a que vocês veem em rosa. Então, a fita complementar, em rosa, é constituída pela DNA polimerase. Então, as novas fitas de DNA são feitas por uma fita velha e uma fita nova. Logo, o processo de duplicação ele é chamado de semiconservativo. Aham. Vocês sabem que eu tava teclando no limbo, né? Tava teclando no nada. Agora que eu teclei, agora vai. É tipo voltar com um ex, tá? Tem uma parte que é velha, mas a gente tem que construir alguma coisa nova, tá? Então, o processo de duplicação do DNA, deixa eu pôr os cabelinhos pra cá, que aqui, esses cabelinhos aqui tinham um pezinho, né? Tinha não um pé não, né? Os dois pés na senzala. Então, esse processo é um processo semi-conservativo, porque tem uma fita velha ou fita original e o outro é uma fita nova. Vocês viram ali que eu também botei que o processo de duplicação também pode ser chamado de replicação, né? Vocês devem estar ouvindo bastante a palavra replicar, replicar, replicar nas notícias. Por quê? Porque os vírus, qualquer vírus, tem uma única finalidade na vida: replicar, ou seja, se multiplicar. E aí vocês vão dizer para mim, Sora, os vírus, alguns mantêm o material genético de DNA e outros têm de RNA. Eles não são concomitantes, eles não vão viver ao mesmo tempo, eles não têm os dois materiais genéticos ao mesmo tempo dentro de si. Ou eles têm um ou têm outro. No caso do coronavírus, a gente está falando de um retrovírus, ou seja, de um vírus que tem RNA
R de Regiane, R de rejeitado, tá? Então, esse RNA, que tem o coronavírus, ele também já tem a enzima de RNA polimerase. Se a DNA polimerase constrói fita de DNA, a RNA polimerase constrói fitas de RNA. Ok? Tranquilo? Então, replicação é o nome que se dá à multiplicação. Ok? Quando a gente multiplica alguma coisa. Chega pro crush e diz: meu amor por ti tá replicando. Tá? Então, quer dizer que tá aumentando de tamanho. Bonito isso, né? Para quem não tem crush, faz que nem eu, começa a estudar, revisar a matéria. Então, depois desse momento, alguém tem alguma dúvida? Né? Vamos fazer uma pequena pausa. Alguém tem alguma dúvida? Pequena dúvida. Qualquer dúvida. Não. Tá tranquilo? Tá tranquilo, tá favorável? Sim? Bom, então vamos ao processo do RNA, ok? RNA, síntese proteica. Pessoal, olha só. A nossa síntese proteica acontece em 2 lugares, certo? Vai acontecer uma parte no núcleo e outra parte no ribossomo, tá? Esse ribossomo ele pode estar livre no citoplasma, como a gente sabe que os ribossomos estão livres no citoplasma. Lembrando a vocês que a origem da organela ribossomo é no nucleolo da célula. Então, dentro do núcleo vai ter RNA ribossômico amadurecendo, ou seja, eu tenho um material genético, eu tenho ácido nucleico amadurecendo lá no nucleolo, e essa substância vai sair pelos poros da carioteca, vai sair do núcleo, o núcleo tem essas portinhas que a gente chama de poro, vai sair e chegando no citoplasma, então, aí a gente tem um amadurecimento do ribossomo, tá? Da organela ribossomo. Esse ribossomo pode estar livre, como eu falei, ou pode estar aderido numa membrana. E aí a gente está falando do retículo plasmático rugoso, tá? Só para a gente lembrar das organelas, só para a gente ir integrando os assuntos, beleza? Então vamos falar de RNA, primeira parte. Good! Pessoal, RNA, então, a gente vai ler bastante por causa da síntese proteica. Esse RNA, deixa eu só aparecer para vocês. Enquanto o DNA tem uma dupla fita, olha aqui. Enquanto o DNA tem dupla fita, ó, o RNA é uma fita simples, tá? O RNA é uma fita muito simples, ok? Aqui, ó, muito simples, parece um bigode, um mustache. E o que acontece dentro do núcleo? Deixa eu mostrar, aproximar mais para vocês. Os dedão. Dentro do núcleo vai acontecer o processo de transcrição. Transcrição. Então, primeira coisa que eu vou pôr ali no chat para vocês se atualizarem. A gente vai falar dos RNAs, e quando eu falo de RNA, eu estou falando de síntese proteica. E essa síntese proteica vai acontecer pelo menos em 1, 2, 3, 4, 5. Em 5 passos, ok? Primeiro passo, primeira coisa que acontece, né? Nós vamos transcrever o código de DNA. Meus negros, minhas negras, meus brancos, minhas brancas e os amarelos, porque não estão tomando sol, porque estão em quarentena. Ana Júlia, Jéssica Tamires, Alex Cunha, nossa Clara, né? Fernanda Fernando e por aí vai. Depois eu falo o nome dos outros. Pessoal, olha só. Quando a gente está falando de transcrever, a gente sempre transcreve com a nossa letra. Eu escrevi aqui com a minha letra maravilhosa, mas quando vocês forem fazer o resumo de vocês em casa, vocês vão escrever com a letra de vocês. Quando eu falo do RNA, quando ele vai transcrever
do DNA para o RNA, ele vai fazer uma substituição também, porque ele não tem timina. Enquanto o DNA tem o T de timina, e aí eu trabalhava com os complementares em DNA, aqui, ó. O que eu tinha em DNA? Complementar a letra A, T. Complementar a T, A, C, G, G, C, ok? Isso era o que eu tinha em DNA. Complementar a T, T, A, C, G, G, C. Complementar a adenina, timina, complementar a citosina, guanina. Nice. O problema é que no RNA não tem timina. A gente vai ter a base uracila. Então, assim, num primeiro momento, a gente vai escrever assim, ó, o primeiro momento, primeira coisa, acontece no núcleo. Olha só, o que eu falei para vocês. Num primeiro momento ali, ó, vai acontecer o que está aqui na imagem, certo? Eu vou ter o processo de transcrição, onde dentro do núcleo, a fita de DNA vai ser passada para o código de baixo, para RNA, certo? Como é que isso acontece? Uma RNA polimerase, uma proteína, então, vai começar a construir os complementares. Complementar a letra A, U. Complementar a letra T, onde é A. Complementar a C, G. Complementar a C, G. GC, GC. Complementar a A, U. Complementar a T, letra A. Ok? Então, num primeiro momento, a gente tem, tá? DNA vai dizer A, pro RNA é o correspondente, tá? Se o DNA diz T, pro RNA vai ser A. Se o DNA diz C, RNA diz G. Se o DNA diz G, eita porra. Agora foi, tá? Então, isso é o correspondente. Se em DNA eu tenho a letra A, o RNA vai responder com U de uracila. Se o DNA tem T de timina, o RNA tem A de adenina. Se o DNA tem C de citosina, o RNA tem G de guanina. E se o DNA tem G de guanina, o RNA tem C de citosina, ok? Lembrando a vocês que DNA e RNA, então, possuem três nucleotídeos em comum, adenina, citosina e guanina, e uma diferença, DNA só tem timina e RNA só tem uracila. Ficou claro para vocês esse pedacinho da matéria? Como que quebram as ligações do DNA? De novo, uma helicase. Uma helicase vai abrir de novo. Tá? Fernando, deixa eu mostrar para ti. Ó, eu inventando moda, né, gente? Mas vai dar certo. Espero que dê. Essa daqui é melhor. Olhem só essa folha aqui.
tá? Vamos supor que essa folha aqui é uma dupla fita de DNA, certo? Estão vendo aqui que ela tem uma ligação no meio delas. Prestem bastante atenção porque não dá para repetir, viu? Tá? E aí, já repito para ti, Sofia. Aí, o que vai acontecer? Eu vou ter uma proteína chamada helicase, que vai abrir a fita de DNA. No momento que a fita de DNA está aberta, vou usar essa daqui. No momento que a fita de DNA está aberta, vem uma fita de RNA, faz o processo de transcrição e vai embora. E daí vem de novo uma DNA polimerase e constitui uma nova fita de DNA. Ok? É assim que acontece. Eu faço outro, Sofia. Fui eu que produzi, eu lembro o que tem. Olha só, Sofia, o que acontece? O RNA tem uracila, enquanto que o DNA tem timina, tá? Então, são os nucleotídeos que os diferem. E aí, tá nessa imagem aqui, ó. DNA ATCG e o RNA AUCG. Eu rasguei o bagulho. Mas tá tudo certo, tá tudo sob controle. Bom, então, num primeiro momento... Perfeito, que bom que entendeu. Entendeu, Fernando? Sim? Então, num primeiro momento, acontece esse processo dentro do núcleo, tá? Que é o processo de transcrição. Transcreve com a mesma letra. O RNA mensageiro, então, tem o poder de sair do núcleo. Uou! E saiu do núcleo e entrou no ribossomo. Lembra vocês que a cada 3 nucleotídeos, o RNA mensageiro vai chamar esse grupinho de 3 nucleotídeos de códon. Então, o RNA mensageiro entrou no núcleo. E aí, um códon atrai o quê? Um anticódon. Então, o códon é UAG. Complementar a UAG, eu tenho complementar a letra U, A. Complementar a A, U. Complementar a G, C. Lembre que dentro do ribossomo é a leitura de RNA mensageiro para RNA transportador. O nome desse processo aqui, ó, é tradução, tá? O nome desse processo aqui é tradução. Eu estou traduzindo. E o RNA transportador, mais que um anticódon, ele não traz só um anticódon. Ele não traz só um anticódon, ele traz também um aminoácido. Estão vendo aqui os aminoácidos desenhados, essas bolinhas aqui, ó? Então, esse código AUC corresponde a um aminoácido rosa. O código CGGG corresponde a um aminoácido azul. O UAA corresponde a um aminoácido verde. A união de vários aminoácidos vai formar uma proteína. Tá claro para vocês isso? Esse é o processo de tradução. Então, se num primeiro momento o RNA vai transcrever ali o código de DNA para RNA, num segundo momento, deixa eu escrever para vocês. Num segundo momento, eu tenho o RNA mensageiro saindo do núcleo e entrando no ribossomo, certo? No terceiro momento, tá? Lembrando aqui, deixa eu colocar um asterisco para vocês, que o RNA possui trincas de nucleotídeos chamados de códons. Ok? Beleza? Num terceiro momento, após a entrada do RNA mensageiro no ribossomo, o RNA transportador
traz com S, né? Os anticódons. Para onde, meu filho? Para complementar o códon. Eles têm que andar juntinhos. Ele traz os anticódons. Traz com Z? Os anticódons. Obrigado pela sua cultura. O RNA transportador traz os anticódons correspondentes com aminoácidos. Isso eu chamo de tradução. Tá claro para vocês? Bom, então eu tenho RNA mensageiro transcrevendo do núcleo o DNA, sai do núcleo. Num segundo momento, ali está escrito para o chat de vocês, o RNA mensageiro vai entrar num ribossomo, conforme aqui o desenho da prof, ó. Num primeiro momento, eu tenho o RNA no núcleo, ó. Depois do núcleo, ele entra aqui no ribossomo. O RNA mensageiro, dotado dos seus códons, atrai o RNA transportador com anticódons, e cada anticódon traz para si um aminoácido, beleza? Então, esses aminoácidos, quando se juntam, que é o quarto momento, a união dos aminoácidos, eu vou ter o quê? A formação da proteína. Nice? Beleza? Tranquilo? Tá? Sora, ainda uma dúvida. Se o RNA tem acesso ao DNA durante a separação da helicase, ele não vai ter nenhum tipo de contato ou ligação com o DNA? Sora, se o RNA tem acesso ao DNA durante a separação que a helicase faz, ele não vai ter nenhum tipo de contato ou ligação com o DNA, ele vai ter um contato do processo de transcrição, depois ele se separa e vai rumo fora do núcleo, vai rumo ao citoplasma, e esse espaço vai, e esse trecho de DNA que ficou ali sozinho vai ser rapidamente complementado por uma DNA polimerase que vai constituir a segunda fita de DNA. Alex, imagina um roubo, ok? Imagina que eu sou bancária, e quem dera que a tia fosse, e tu é um ladrão, Alex, que vai roubar meu coração. Não, mas que vai roubar dinheiro. Imagina então que eu, Bruna, estou esperando um outro professor. Vamos supor que eu esteja esperando o professor Bruno, que vocês conhecem. Bruna complementar com Bruno, perfeito, tá? Eu estou esperando o Bruno, que é meu complementar. Só que aí, enquanto eu estou sozinha, enquanto eu estou só, o Alex passa no banco e pega o dinheiro e vai embora. E eu, tonta, continuo esperando o Bruno. Aí o Bruno chega e fica ali comigo. Isso é o processo que a helicase faz. A helicase vai separar as duas moléculas de DNA, o RNA vai passar, fazer sua cópia e ir embora, e depois a DNA polimerase volta a constituir a dupla fita de DNA. Ficou claro, Alex? Se tu quiser, a senhora explica de novo. Dessa vez eu posso fazer par com outra pessoa também, se quiser. Ficou tranquilo. Que bom, eu também. Bom, então, pessoal, assim, ó, a aula de hoje encerra com vocês, turma da noite, o ciclo de citologia. Nós vimos tudo o que tínhamos que ver de citologia. Desculpa, bem-vindo de novo, Júnior. Nós vimos em citologia membrana plasmática, transporte de membrana, organelas, vimos material genético agora e também divisão celular, meiose e mitose. Agora a gente dá um stop
nessa parte, encerramos sintologia, encerramos divisão celular, encerramos material genético e vamos entrar em reinos, ok? Nós vamos estudar o reino desde o Monera, que são as bactérias, até mesmo o reino animalia. A gente vai passar ainda pelo reino fungi e pelo reino vegetal, de uma forma que vocês abranjam todo o conteúdo. Não esqueçam que o que vocês estão tendo aqui pela plataforma é suporte, e nós também vamos ter toda a revisão dessas aulas de forma presencial. Claro, de tudo que a gente já viu no ano, tudo que a gente viu hoje, Sofia? Ah, tá. Nós vimos, então, nós começamos os estudos em membrana plasmática, transporte de membrana, organelas, de núcleo, divisão celular, meiose e mitose. E, por último, material genético, como duplicação do DNA e síntese proteica relativa ao RNA. Então, a gente já viu 7 conteúdos aí, ok? Tranquilo? Nice? De boa? Tranquilo? Alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma questão, alguma ajuda? Além dos pedidos de eu fazer esses resuminhos e postar no Insta, ok? Farei resumos, postarei no Insta, tá? Passou muito rápido essa hora, eu também achei, né, gente? Então, galera, assim, ó. Gente, eu quem agradeço, tá? Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela companhia. Semana que vem, então, a gente começa uma nova história, agora contemplando os reinos. E prestem atenção também nos exercícios, tá? Vocês tinham exercícios para fazer. Quem não pegou a lista, dá uma olhada ali no grupo, te puxa e qualquer coisa me chama que eu respondo. Certo? Tranquilo? Grande beijo para vocês. Saudades também. Até a próxima. Tchau, galera. Tchau, tchau. Não tussam em público, tá? É um perigo. Hoje eu vi gente quase sendo agredida.